Bom dia, eu agradeço o Hammer, Mauro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E o meu tema, eu vou tentar falar em 30 minutos, é um tempo muito curto, mas é o tempo disponível. O tratamento da síndrome de abstinência alcoólica. Eu sou gaúcho, vocês podem perceber pelo meu sotaque, Na verdade, sou cearense, moro em Brasília. E eu vou falar hoje do protocolo da gente, lá de Ribeirão Preto. Regis, mas você não mora em Brasília? Moro em Brasília, mas meu coração ainda está em Ribeirão Preto, que eu vivei muito tempo por lá. E os colegas de pesquisa, os colegas de trabalho ainda estão por lá. E eu fico fazendo minha ponte aérea de Brasília para Ribeirão Preto sistematicamente. Próximo, por favor. Então, antes de falar, eu tenho que mostrar o nosso serviço, não é isso? O terceiro andar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é a psiquiatria. A Ana lembra de lá, não é isso? Esse terceiro andar tem duas enfermarias, uma de internação prolongada, uma de internação breve, a qual é o suporte da unidade de emergência que está no centro da cidade e muito próxima do Shopping do Pinguim. Aí sim, nós temos saudade de Ribeirão Preto. Próximo. Não adianta querer falar sozinho sem falar da minha equipe, não é isso? Chefiada pela professora Cristina e esses outros amigos, os quais de vez em quando nós nos encontramos para tomar um chopp. Eu acredito que nenhum deles, até o momento, tem abstinência alcoólica. Espero que nenhum tenha, mas não tem mesmo não, Então, essa é a nossa equipe. Pode passar? Qual é a melhor bebida? Isso é uma pergunta interessante, Próximo, seria um Royal Salud, Cujo preço é R$1.000 e um malte gostoso, um malte forte. Próximo, seria um Vega Sicília único, com um buquê bem encorpado, muito charmoso, cujo valor seria R$1.500. Próximo. Ou um corote. Um corote de cana, cujo valor é R$1,50. Junta-se 3 indivíduos com 50 centavos e se compra um corote de cana. Claro que farmacologicamente todos os três servem, do ponto de vista biológico, para construir a abstinência alcoólica. Agora tem que ter muito recurso para fazer a abstinência alcoólica com os dois primeiros. Isso é para brincar que o indivíduo que vai procurar vocês com abstinência alcoólica estreita o repertório para beber. E ao estreitar o repertório para beber, fatalmente por um custo-benefício e um custo-efetividade, vai determinar o uso de bebidas um tanto quanto mais baratas e mais acessíveis. Próximo. E qual é o paciente característico? Próximo. É um etilista crônico intenso. Até que nós sabemos que, por efeito de excitação, o indivíduo que usa cronicamente depois para e retorna a beber, muitas vezes nem precisa de um uso muito intenso para reintroduzir uma abstinência alcoólica. Mas esse é o perfil, um etilista crônico intenso. Próximo. Que estreita o repertório para beber. É isso mesmo. O indivíduo ele já perde um pouco esta percepção de qual bebida é interessante para a ocasião. Então eu posso estar em Gramado agora e tomar um vinho, ou em Sobral, e tomar uma cachaça. Quem conhece Sobral, no sertão do Ceará, entende o que eu estou falando. Então restreita o repertório para beber, ele deixa de selecionar por ocasião e sim por custo-efetividade. Pode passar? Tem vários critérios de dependência alcoólica, os quais eu não vou descrevê-los, até porque provavelmente em outras apresentações eles já apareceram. Próximo. É um indivíduo que muitas vezes tem síndrome de abstinências alcoólicas prévias, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e nós vamos descrever como é importante esse dado. Próximo. Comorbidade psiquiátrica e outras comorbidades clínicas, não é isso? Então, na verdade, o paciente alcoolista crônico, ele é um indivíduo repleto de patologias. Ele não tem só o problema de bebida alcoólica, No Ceará a gente brinca, No Ceará a gente tem costume de brincar, não sei se é pelo sofrimento, a gente acaba querendo brincar com tudo, que Deus ajuda e protege menino lá no Ceará a gente chama criança, menino e bêbado, Realmente é isso, O indivíduo tem muitas patologias e acaba chegando para você repleto de problemas, não só a dependência alcoólica. Próximo. E, já foi falado provavelmente aqui, é um indivíduo que muitas vezes pode não estar motivado para a modificação do comportamento. Ele pode não estar agindo no ato de ação, em termos motivacionais, para mudar o comportamento. Próximo. Então, vamos lá. Nós temos um indivíduo que bebe e recentemente tem uma redução ou parada da ingesta, Pode passar.
Então, no intervalo que varia, isso vai variando, mas em média de 6 a 72 horas, ele inicia, pode passar, um processo, uma síndrome, vários sinais e sintomas que nós vamos diagnosticar como síndrome de abstinência alcoólica. Próximo. E para tratar a síndrome de abstinência alcoólica, nós não precisamos ser neurocientistas, nós não precisamos entender tudo de neuromolecular, não precisamos disso, né? Nós precisamos entender alguns princípios e sermos efetivos na proposta. Então, se eu tenho um sistema nervoso central com plasticidade, com neuroadaptabilidade, e eu tenho uma substância que é depressora, nós não somos bobos, nós não somos bestas, então nós opomos a esse efeito neurodepressor e acabamos causando uma tolerância e uma organização para poder funcionar melhor. Então é mais ou menos isso, né? Adaptamos, nós temos uma adaptação de oposição, mostrando uma tolerância. Esse esquema é muito interessante, um artigozinho muito interessante, bem disponível, aberto a público. E quando nós paramos de beber, o que estava controlado descontrola, porque eu opus a oposição da depressão do sistema nervoso central, então eu vou estar hiperestimulado. Já foi falado aqui por alguns colegas quais são os principais mecanismos, né, de neurotransmissão envolvidos com a dependência e, portanto, com a síndrome de abstinência. Então, eu vou pincelar os três principais, o noradrenérgico, o glutamatérgico e o GABAérgico, só para ter uma ideia disso daqui. Pode passar? Pois bem, então eu tenho uma hiperestimulação noradrenérgica. Por quê? Pode passar? Porque eu tenho uma hipoatividade de receptores pré-sinápticos, né, que é um adrenorreceptor inibitório. Portanto, se eu tenho uma hiperatividade do inibitório, eu vou ter uma hiperestimulação. E isso determina a explicação de alguns sintomas que vão surgir. Próximo, efeitos cardiovasculares, náuseas, vômitos, tremores e aumento da temperatura. Uma desautonomia, tá? Pode passar? Então, eu tenho uma hiperatividade glutamatérgica. Essa hiperatividade glutamatérgica vai se dar tanto pela ação própria no receptor, como um aumento da densidade desses receptores. É interessante que aumenta a quantidade desses receptores. Pode passar? Pois bem, então eu tenho um antagonismo de um receptor excitatório e eu tenho um aumento de densidade desse receptor, eu deixo de beber, então eu fico hiperexcitado. Próximo. Isso daqui vai estar ligado talvez com os sintomas mais graves de abstinência alcoólica. Próximo. Nós temos o principal receptor, o GABAérgico, que é um receptor inibitório, portanto o álcool vai agir como agonista desse receptor, deixa de existir a inibição, existe a hiperexcitabilidade. Próximo, exatamente, contribuindo também com os fatores e os sintomas talvez mais graves da abstinência alcoólica. Pode passar? Pois bem, então você tem que definir o seu paciente, você tem que olhar para o seu paciente e caracterizar como ele bebe, né? Vamos lá? Então, o que bebe? Né? Exatamente, o que bebe. Por mais que vá estreitando o repertório de beber, às vezes eu tenho um indivíduo que vai ter abstinência alcoólica não bebendo etílicos no sentido de cachaça. Posso estar tomando o seu meio litro de Scott diário, né? Nem que seja um Red Label, mas o seu meio Scott diário, seus vinhos ou suas cervejas. Próximo. Quanto bebe? Quanto ele bebe? A gente tem que quantificar quanto ele bebe, né? Isso é importante, é um dado muito importante. Não pode passar desapercebido. Nós temos indivíduos que bebem pouco e indivíduos que bebem muito. Tem alguns que vão criando tolerância e bebem por vezes mais de 2 litros de pinga ao dia. Não sei como consegue, mas faz isso sim. Próximo. Frequência de uso. Geralmente a frequência de uso nesse caso vai ser muito frequente nessa redundância, né, ao falar. Provavelmente um indivíduo que bebe diariamente, grandes quantidades, né? Isso passa o dia todo envolvido em situações com o uso da bebida ou se recuperando desse uso. Isso é até um critério para definir dependência alcoólica. Próximo. Há quanto tempo ele bebe naquela frequência? É outro fator importante para definir como é que vai, então, predizer o surgimento de abstinência alcoólica. Próximo. A última vez que bebeu. Isso é importante, até para definir se a abstinência está começando ou irá começar em breve. Próximo. O motivo da parada da ingestão alcoólica. Isso é interessante. O indivíduo para também, muitas vezes, por não dar conta. Isso também pode predizer piora ou então uma abstinência alcoólica que evoluirá mais negativamente. Próximo. Caracterizar a síndrome de abstinências alcoólicas prévias. Isso é um preditor importante para definir se nós vamos ter outra síndrome de abstinência alcoólica complicada no momento. E síndrome de abstinência alcoólica complicada é muito chato, dá uma dor de cabeça, nos perturba bastante. Próximo.
e buscar ativamente informações clínicas. Pode passar? E aí eu pergunto, né, uma coisa que tem sempre briga. É um quadro para psiquiatra meter a mão ou para o clínico, né? Ok. Eu acho que os dois podem ter capacidade de tratar. Porém, eu acredito e defendo, e morro defendendo, né, que isso deve ser feito, pode passar, em hospital geral, né? Mas eu não sou louco, por mais que pareça. Eu sei das dificuldades de leitos em hospitais gerais no Brasil, da aceitação da psiquiatria em hospital geral, e aí seria talvez um espaço para outras discussões. Pode passar? E é muito interessante, porque a porta de entrada pode ser a ala psiquiátrica, mas pode ser qualquer outra ala. O indivíduo teve um sangramento gastrointestinal, né, um sangramento, né, por varizes esofágicas, entra pela clínica, vai fazer abstinência alcoólica. O indivíduo estava andando de bicicleta embriagado numa via pública, tem um acidente, entra pela traumatologia, é operado, dias depois vai fazer abstinência alcoólica. Então, isso mostra que provavelmente o melhor espaço é o hospital geral, e daqui a pouco nós vamos entender até mais por que seria o hospital geral. Próximo. Quais são os sinais e sintomas? Agora nós vamos entender quais são os sinais e sintomas. Como é que você consegue definir o indivíduo com abstinência alcoólica, né? Próximo. O mais interessante, o mais importante, o mais prevalente são os tremores. Tremores estes que acontecem na parada, poucas horas após a parada, e acontecem principalmente pela manhã. O exemplo prático disso é porque à noite o indivíduo, por vezes, está dormindo, então de manhã não é incomum você ver o paciente com tremores de extremidade em mãos, e até para beber água ele conta para você que precisa segurar com as duas mãos, né? Bem interessante isso, né? Para beber água tem que segurar com as duas mãos. Próximo. Sudorese, uma sudorese que pode ser desde leve até profusa e que você vai observar sobretudo na face, né, no rosto do indivíduo, na testa, você pode perceber isso. Próximo. Náuseas e vômitos, todos esses sintomas ligados com aquela neurotransmissão, né, noradrenérgica. Então você tem uma desautonomia, você por vezes tem uma estase gástrica e o indivíduo tem náuseas e vômitos. Próximo. Taquicardia, então você vai ter essa alteração simpatomimética, então você pode ter taquicardia, febre, alterações de níveis pressóricos, tudo isso na sua frente. Se você juntar os sintomas, você caracteriza a síndrome. Próximo. Hipertensão, como eu falei. Próximo. E agitação psicomotora. Você pode ter desde leves quadros de agitação descritos pelo próprio indivíduo como uma inquietação, até graves agitações psicomotoras que poderão determinar inclusive uma indicação de contenção física, que daqui a pouco nós vamos conversar. Pode passar? Próximo. Cefaleia. É comum também a descrição de cefaleia, de uma dor de cabeça que incomoda, ou então de uma hipersensibilidade na cabeça. Pode passar. Mal-estar geral. Próximo. Ansiedade. A ansiedade está bem prevalente no quadro de abstinência alcoólica. Próximo. E alterações de senso-percepção, sobretudo nas abstinências alcoólicas mais graves. Então você pode ter alterações táteis. Pode passar. Visuais, e visuais fica aqui a ideia de que é muito comum o indivíduo ter aquelas alucinações que na psicopatologia são descritas como liliputianas, ou então zoopsias, né? O indivíduo vê o equipo de soro como um bicho, vê aranha, vê uma cobra no soro descendo. Isso é muito comum nos quadros mais graves de abstinência. Próximo. Deve ser muito assustador. Você está desorientado, né? Você está totalmente desorganizado e está vendo isso. E alucinações auditivas, que vai desde sons até alucinações tão quanto estruturadas. Próximo. E as desorientações. O indivíduo entra no estado confusional agudo, por vezes, que determina desorientação auto e alopsíquica. Portanto, espacial, próximo, temporal e pessoal. Próximo. E em casos mais graves, convulsões, né? Então, convulsão em síndrome de abstinência prévia anterior é um preditor de risco de síndrome de abstinência grave no momento. Isso é um dado interessante. Então, por volta de 10% ou um pouquinho menos de pacientes podem evoluir com convulsões. Ok? Pode passar?
E aqui, eu também peço de vocês aqui, né? Vocês construíram isso daí bem interessante, alguns pesquisadores estão até aqui presentes, um gráficozinho que mostra que realmente os sintomas da maioria das síndrome de abstinência alcoólica vai durar aí em torno de 7 dias, não é isso? Começa aí 7 dias, mas alguns podem ir até 2 semanas quando é uma síndrome de abstinência alcoólica mais grave. Pode passar? E aqui eu peguei interessante, eu estava pesquisando ali, eu não conhecia essa cerveja. Não sei se vocês conhecem. É uma cerveja belga, chama Delírio Tremens. E o que eu achei interessante é que é uma garrafa, um bottom bonito, né? Bonita, muito bonita ela. Não sei se é gostosa, deu até vontade de experimentar. Mas aqui são bichos, né? Forçando a leitura da zoopsia, né? Muito, muito, muito interessante. Muito charmoso, né? Pode passar. E o que é o delírio tremens? Delírio tremens é a forma mais grave de abstinência alcoólica, é um estado confusional agudo, vocês já viram outros delírios. Só que esse delírio está relacionado com a abstinência alcoólica e é um caso grave. Aí sim é grave. Eu acho que aí em nenhum momento a gente deve tratar em não espaço de hospital geral, tá? Então você tem um estado confusional agudo, tá? Uma hiperatividade autonômica e confusões, sintomas psicóticos e um risco de colapso cardiovascular. Portanto, tem uma mortalidade até interessante, em torno de 5 a 20%. Então, na verdade, nós precisamos tratar em hospital geral, né? Pode passar? E aí, como classificar a abstinência alcoólica? Tem um jeito de classificar a abstinência alcoólica. Vocês vão ver que existe um instrumento chamado CAR, que é bem disponível, vai estar aqui, eu vou mostrar para vocês, em que você pode quantificar a abstinência alcoólica em leve, moderada ou grave. Isso é muito interessante porque nos ajuda no tratamento. Pode passar? Aqui eu vou mostrar, não vou ler, mas é um questionário muito fácil de aplicação, muito fácil de entendimento, que os profissionais na área de saúde podem aplicar sem nenhum problema. Eu não vou me deter a falar cada tópico, mas vocês podem perceber que são sintomas que há pouco foram descritos. Próximo. Podem perceber que são sintomas, então você quantifica e isso orienta seu tratamento. Próximo. Pois bem, manejo não farmacológico. A gente fala sempre de remédio, mas eu tenho que falar do manejo não farmacológico. Vamos lá. Eu precisaria de um ambiente calmo, próximo, de pouco estímulo, próximo, com pouca luminosidade, próximo, checar contenção, paciente alcoolista não é bicho, né? Eu sempre brinco isso. Se você tem dificuldade com alcoolista, não trate alcoolista, né? Não é bicho. Eu vou lá, chega no plantão, eu faço um Aldol e um Fenergan, amarro e esqueço. Então, você tem que rever seus conceitos. Então, se ele está contido, eu tenho que checar a contenção, tenho que tentar desconter, tenho que conversar sobre a contenção. Seria talvez outro capítulo de outra aula. Próximo. Elevar o leito, cuidado que ele aspira, né? E se ele aspirar, você está no sal. Próximo. Monitorar sintomas vitais, sinais vitais. Próximo. Trocar roupas e limpeza, isso é importante, isso é necessário, isso é respeitoso, isso é humano, isso é terapêutico. Próximo. E limitar contatos pessoais. Não é festa do caqui para todo mundo estar visitando ele. Próximo. Aí você me diz, você deve estar em outro mundo, né? Você deve estar vivendo em outro espaço. Não, não estou, eu sei disso. Isso daqui é o Hospital Geral de Fortaleza. Próximo. E esse indivíduo deve estar olhando para mim dizendo, tu é doido realmente, tu deve ser maluco, né? Eu sei das dificuldades dos senhores nos trabalhos de vocês. Mas isso é o ideal. Então, nós ajustamos o que é possível fazer dentro da proximidade do ideal. Próximo. E aí, eu tenho que pensar que eu sou médico, né? Eu sou psiquiatra, eu sou médico. Eu gosto de medicina, eu gosto de clínica e tenho que ver que esse indivíduo vai ter patologias diversas. Então, eu tenho que checar como é que está, né, se ele tem anemia macrocítica, se ele tem alguma alteração hepática, se ele tem distúrbios hidroeletrolíticos, se ele teve risco de rabdomiólise e o rim está indo para o espaço, se ele teve pancreatite, se esse indivíduo está mantendo a abstinência alcoólica por um problema de traumatismo crânioencefálico, se eu tenho que ver se esse indivíduo tem risco de usar outras drogas e usou e está mantendo a abstinência alcoólica por outras drogas, então tenho que pensar como médico também, tá? Até porque nós somos, né? Próximo.
E aí você, dependendo da necessidade clínica, você vai fazer o controle hidroeletrolítico. Claro, próximo. Cuidado, pelo amor de Deus, não vamos fazer vernic iatrogênico, não vamos tacar glicose no indivíduo sem os cuidados necessários, não vamos tratar a hiponatremia rapidamente sem o cuidado necessário e não vamos hiperidratar desvairadamente. Não esqueçam do paciente. Se não sabe, não tem problema, chama um colega do lado para ajudar. Não dói, não mata. Próximo. E aí você vai prevenir com a reposição da vitamina, da tiamina, né? O protocolo lá de Ribeirão Preto é assim. Nós fazemos uma ampola intramuscular de 12 em 12 horas, portanto 200 mg ao dia, o que pode ser estendido para 300 mg ou mais a necessidade, se estiver envolvendo acima de verme-Korsakoff, como foi falado aqui. E a partir do 7º dia nós fazemos a troca por oral. Claro, se ele não está absorvendo bem nos 7 primeiros dias, eu tenho que fazer outro meio de administração. Próximo. E o tratamento se dá com benzodiazepínico, em busca da sedação leve. O que é que nós chamamos de sedação leve? Sedação leve é um indivíduo dormindo, repousando, sonolento, e que eu chamo com estímulo verbal ou um estímulo físico que ele acorda. Não é um indivíduo vairado no sono, tá certo? Isso nós chamamos lá de sedação leve. Próximo. A escolha desse benzodiazepínico depende, como já falado aqui, da função hepática e se o indivíduo está engolindo. Pois bem, nós temos hoje descrito 3 medicações que nós podemos utilizar para tratar a abstinência alcoólica. Diazepam, lorazepam e o clordiazepoxo. Lá em Ribeirão Preto nós tratamos com diazepam e lorazepam. Meia vida longa significa função hepática melhor. Meia vida curta significa função hepática pior. E meia vida curta de modo que a metabolização seja por uma via, eliminando a oxidação. Então vamos lá? Se o indivíduo tem um INR, tempo de protrombina, menor que 1,3, TGO menor de 200 e sem sinais de insuficiência hepática, nós utilizamos diazepam 10 mg de hora em hora até sedação leve. É de hora em hora, tá? De hora em hora. Próximo. Se o indivíduo já tem uma função hepática não comprometida, nós fazemos lorazepam 2 mg e lá nós fazemos de 2 em 2 horas. Mas a literatura também descreve a possibilidade de 1 em 1 hora até sedação leve. Próximo. Recusa a administração oral ou tem importante agitação psicomotora. Aí nós vamos fazer o endovenoso. Tá? Próximo. Lá nós fazemos dessa forma. Nós pegamos a ampola, fazemos uma dose lentamente, tá? Bem lento, 4 a 6 minutos, bem lento, né? Tenso, né? Psiquiatra fazendo diazepam, tenso, assustado, vai dar certo, vai dar certo. Confia em ti, confia em Deus, vai dar certo, tá? Depois nós repetimos 5 mg lentamente de 30 em 30 minutos, até sedação leve ou até aceitação oral. Próximo. Isso daqui nós fazemos geralmente em síndrome de abstinência mais grave, delírio tremens. Próximo. Agora, cuidado, tá? Se você vai fazer isso, se prepara, né? Se prepare por um risco de depressão respiratória. Então, tenha material para você fazer uma ventilação, né, prestar um socorro de uma possível eventualidade, e tenha o antídoto para o uso numa situação dessa. Próximo. E lá o pessoal da clínica nos ajudou, né? Isso pensou junto com a gente. Se eu tenho uma ampola de flumazenil, que é o antídoto, que está 0,1 mg para 1 ml, eu pego uma ampola, diluo em soro fisiológico, eu faço uma solução menos concentrada, e aí eu faço 0,1 mg lentamente em 2 minutos, eu vou repetindo, essa repetição pode ser de 3 a 4 vezes, e se ele não responder, aí nós temos que transferir realmente para uma unidade de terapia intensiva. Regis, mas ele já não era para estar em unidade de terapia intensiva? Talvez, só que se não tem vaga, como é que você faz? Você tem que tratar. Você vai olhar e vai ficar brigando por vagas? Não tem. Próximo. Cuidado se ele tiver uso crônico de benzodiazepina, que aí pode realmente dar um probleminha maior, não é isso? Próximo. Então, antipsicótico. Antipsicótico é um dado importante, porque ele é coadjuvante, ele não faz o tratamento. E, às vezes, por não conhecer, a primeira medicação que se faz é o famoso Aldol com Fenergan,
e bota o indivíduo para dormir. Não, está errado. Então, próximo é um coadjuvante. Próximo, sintomas psicóticos intensos, eu utilizo esse coadjuvante. Próximo, quando ele está com uma importante agitação. Próximo, estou próximo de concluir. Se você já tiver utilizado uma dose moderada de benzodiazepínico, por exemplo, 60 mg, próximo. Se a manutenção do benzodiazepínico não sedar, próximo. E o perfil de segurança, o haloperidol, que está em todas as emergências e é a butilfenona utilizada que tem menos riscos, como nós vamos ver no próximo slide. 2,5 a 5 mg de aldol intramuscular. Observa, não seja cruel de passar 5 mg de 8 em 8 horas. Se você nunca teve sintomas extrapiramidais, seria interessante você ter para saber como é ruim, né? Próximo. Nunca fazer por tudo que é sagrado. Vamos lá? Ampliquitil injetável. Por quê? Porque você vai mexer no limiar convulsígeno e você já tem um indivíduo que tem dificuldades cardiovasculares, hemodinâmicas e você vai fazer hipotensão. Próximo. Aldol, prometazina e esquecimento. O mais grave é o esquecimento, não é isso? Né? Tome tento, como fala no Ceará. Tome tento, cuidado, respeite o paciente, isso é importante. Próximo. Contenção física mais esquecimento. Também não deve ser feito. Não é bicho. Nem bicho a gente trata assim. Próximo. E fazer benzodiazepínico endovenoso sem ligar para nada. Sem ligar nada para paçoca. Ou seja, sem ter estrutura para reverter. Próximo. Se você tem um delírio tremens, nós temos junto com a clínica um esquema interessante, pelo menos de administração hidroeletrolítica, até você ter um suporte de uma unidade de maior apoio clínico. Então, se você está lá no seu PS e não tem para onde correr, não tem outro espaço, nós vamos fazer isso. Nós fazemos isso lá junto com a clínica, tá? Você controla mais, às vezes você vai botar um oxímetro, você vai monitorar se a sua unidade permitir, né? Nós fazemos, ele não está se alimentando, nós fazemos uma reposição de glicose de 4 em 4 horas, até ele aceitar a dieta, e nós fazemos um esquema de reposição em que nós tentamos suprir, controlando com exames laboratoriais, os eletrólitos mais depletados, sódio, potássio, magnésio e cálcio. Próximo. Ambulatorial domiciliar, desculpe, eu colei aqui, não coloquei hospitalar. Bom senso. Você pode até tratar um indivíduo, e é muito interessante se você tiver essa oportunidade, de tratar um indivíduo ambulatorialmente e domiciliarmente. Mas para isso você tem que ter um suporte social melhor, uma família orientada, você tem que ver o indivíduo com frequência, não pode ser uma síndrome de abstinência alcoólica grave. Tá? Então, você pode tentar fazer o indivíduo ter uma função hepática mais comprometida, 4 a 8 mg diário, ir avaliando diariamente, de 2 em 2 dias, 20 a 60 mg de diazepam diário, e avaliando, depois ir reduzindo a dose devagarzinho do benzodiazepínico para evitar abstinência ao benzodiazepínico. Você pode, só que na estrutura você tem que analisar o bom senso. Esse paciente é do seu consultório particular? Esse paciente é do setor público? Esse paciente tem uma família organizada? Todos esses são fatores que vão levar você ao bom senso de conduzir no ambulatório, numa internação domiciliar ou numa internação hospitalar. Abstinência grave eu considero que deve ser sempre hospitalar. Recentemente eu descobri uma pesquisa que eu fiz nessa semana, uma revisão estruturada na literatura, para concluir, um quadro mais grave do que o delírio tremens. Isso é um problema em saúde pública. Próximo é a abstinência ao Leozinho, né? Então, aí não tem remédio que trate, não tem remédio que dê jeito, só tomando a droga de novo, não é isso? Aí não tem jeito mesmo, né? Então não encontraram tratamento ainda não. Né? O Leozinho aí na Páscoa, morto de feliz, e eu mais feliz ainda. Próximo, aqui são os meus contatos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma questão, se quiserem essas aulas, eu mando, não tem nenhum problema, ok? Obrigado, um abraço.